Essa é uma produção da Sônica Podcasts Anywhere. Senta, que lá vem spoiler. Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos. Demorou, mas ela chegou. Depois de anos de idas e vindas, enfim, a Disney lançou direto em seu canal de streaming a mais nova adaptação e live action do clássico Pinóquio, com destaque, e acho que somente esse, para a presença de Tom Hanks como Gepeto. Eu sou Rafa Prada e para me acompanhar neste episódio nostálgico, temos o retorno da nossa querida Lari. Lari, depois de conhecer aí todos os cantos históricos mais legais da lindíssima Península Ibérica, que tal voltar para falar deste clássico italiano? Oi, Rafa. Oi, Marcudo. Tô empolgadíssima, fiquei encantada com a Itália, mas preciso dizer que essa minha empolgação aí foi por água abaixo para falar de Pinóquio. Tá difícil. E quem também está conosco aqui é o meu, e somente meu, é sempre bom lembrar, Marcudo. Marcudo, Tom Hanks é motivo suficiente para a gente dar o play lá na Disney Plus? Fala, Rafa, Lari, pessoal. Olha, o Tom Hanks e o Robert Zemeckis, né, que é um baita de um diretor, é uma dupla de respeito e que faz a gente dar o play. Só que depois do play... Marcudo, depois do play tem 1h40 difíceis de aguentar. Mas, queridos, olha, é sempre bom lembrar que, assim como o nome já diz, a gente distribui spoilers mesmo, hein? Então, se você mora embaixo de uma pedra e nunca soube nada de Pinóquio, o melhor mesmo é você dar o play lá na Disney Plus antes de continuar esse programa. Ou, se você preferir, continua aqui com a gente por sua conta e risco. Combinado? Norbinha, não mente pra gente e solta o trailer, por favor. Oi, papai. Carambolas! Quase um menino de verdade. Dá uma voltinha, deixa eu ver você. Eu vou estar bem aqui quando você voltar. Pinóquio está correndo solto pelas ruas sem uma consciência. Dá pra imaginar a confusão em que ele pode se meter? Eu que não ia querer isso na minha consciência. Todo mundo que existe quer ser alguém na vida. Mas só quero ser real. Mas por que você quer ser de verdade se você pode ser famoso? Já era pro Pinóquio ter voltado pra casa. Queridos, quem não conhece Pinóquio, né? A história mostra o velho e conhecido carpinteiro italiano Gepeto, que constrói o famoso boneco de madeira e que é trazido à vida pela fada azul. A fada diz para Pinóquio que ele pode se tornar um menino de verdade se ele demonstrar obediência, bravura e lealdade a Gepeto, seu pai. Os esforços de Pinóquio para se tornar um garoto de verdade, entretanto, envolvem encontros com uma série de pessoas mal intencionadas que tentam de tudo para levar vantagem, usando a inocente criatura de madeira, como, por exemplo, vendê-lo para um dono de show de marionetes e depois para um malvado cocheiro que sequestra crianças. Pinóquio, durante toda a história, conta com a ajuda do grilo falante, que recebeu a missão da fada para ser uma espécie de mentor do boneco. Uma história muitíssimo conhecida por praticamente todo mundo, né? Mas olha, antes de a gente falar aqui deste live action da Disney, vamos dar uma olhadinha rápida no que público e crítica têm achado. Conta aí pra gente, Marcudo. Olha, Rafa, Pinóquio tá longe de agradar o público e a crítica, que nem a animação original fez lá na década de 40. No IMDb, com mais de 9.000 avaliações, temos uma nota média de 5.2. No Metacritic, Metascore aponta 41 da crítica e 19 do público. E no Rotten Tomatoes, olha só, o longa conta com 29% da crítica e 38% do público. Mas, pessoal, chegou a hora da gente falar do que realmente importa por aqui, que é a opinião do centro que lá vem spoiler. E aí, o que vocês acharam de Pinóquio? Diz pra gente, Lari. Nossa, eu vou até respirar fundo, porque, infelizmente, eu caí na besteira de criar expectativas com esse filme. Sim, eu fiz isso, peço desculpas por desapontá-los, mas assim, pra mim, ter o Tom Hanks e o Robert Zemeckis, e ainda o Alan Silvestre lá na composição do filme,
Fora a Disney, né? Que eu já sou fã e tudo mais, embora eles tenham errado a mão em algumas outras adaptações em live action, Pinóquio é uma animação que eu gosto muito. Eu lembro de assistir várias vezes quando era criança, de sentir um frio na barriga, de ter medo enquanto eu acompanhava essa história. Então eu realmente estava esperando um filme que me fizesse sorrir, emocionar e quem sabe até chorar, né? E isso não aconteceu. Então eu fiquei realmente desapontada, porque eu não senti empatia por esses personagens, especialmente com a criação de vínculo que deveria ter entre o Gepeto, né, e esse boneco de madeira que é o Pinóquio, que ele quer tanto que tenha vida, que seja o seu filho, né, e eu não consegui entrar dentro da história e realmente me emocionar junto com eles. E cada coisa episódica que ia acontecendo parecia que estava desconexo ali no filme, que não fazia sentido. Então até mensagens como, por exemplo, a da mentira do Pinóquio, de crescer o nariz, aparece uma vez ali no filme, esse negócio desaparece, a lição de moral que existia, que era incrível e que todo mundo lembra disso com carinho, desaparece. Então eu fiquei realmente desapontada. E é uma pena. Olha, Lari, a primeira questão ou pergunta que eu me fiz ainda durante o filme foi: que horas que o nariz cresce? Pra mim é o principal, né? Assim, todos nós, na nossa infância, crescemos com um certo medo de, pô, será que se eu mentir muito meu nariz vai crescer? E isso é graças ao Pinóquio. E a gente simplesmente tem uma cena só com relação a isso. A gente perde muito mais tempo, perde aqui entre aspas, mas gasta muito mais tempo com o cocheiro sequestrador. Aliás, eu tinha esquecido, apagado da minha mente que existia sequestro de crianças em Pinóquio. Que é uma coisa brutal, né? Se a gente pensar nisso hoje, na década de 20 do século 21. E não aparece o nariz crescendo, aparece pouquíssimo. Pouquíssimo. Então, com primeiras impressões, decepção, né? Eu acho que, pra mim, Pinóquio é a animação da Disney, pra mim, pelo menos. É a que eu mais lembro de como criança. É a que eu mais assisti, talvez tenha sido a que eu mais ouvi naqueles disquinhos de coleção da Disney, que você colocava o disquinho e vinha também um livro de capa dura. Tinha mais de 30 ou 35 animações ali da Disney, histórias da Disney. E simplesmente não existe essa conexão que a gente teve ouvindo a história no disco, lendo o livro. E isso não entrega aqui. O Marcudo falou bem da dupla que a gente tem aqui. E, Marcudo, a dupla não funciona, né? E, infelizmente, não funciona. O Tom Hanks pode até ser um chamariz. Aliás, talvez ele seja o único chamariz aqui. É bem legal ver ele como Gepeto. Mas não há conexão dele com o Pinóquio. Não há conexão dele, para mim, inclusive, com o entorno dele, da vila dele, da história dele. Eu acho que a Fada Azul é legal, na verdade. Uma mudança, é uma das ousadias, mas ela também é curtíssima a participação aqui. Ela aparece logo no começo e mais nada. Então, acho que com primeiras impressões eu estou um pouco com público e crítica mesmo, viu, Marcudo? Mais uma live action, a gente vai falar um pouco mais pra frente aí, esquecível da Disney. Eu tô com vocês, eu adoro apresentar filme antigo pro meu sobrinho, mas depois desse Pinóquio eu vou ter que apresentar o original de 1940 mesmo com aquele monte de cigarro e cerveja que tinha na Ilha dos Prazeres, que eles cortaram aqui, porque agora é mais politicamente correto e tal. Se a gente for pensar, é um filme grande para sair só na Disney Plus, né? O Zemeckis é um diretor de respeito, tem o Tom Hanks como Gepeto. As animações são boas, eu fiquei até um tempo em dúvida sobre se aquele gato era de verdade ou se era CGI. E a gente vai falar mais sobre as mudanças com relação ao original. Eu acho que tem até algumas que funcionam. E eu valorizo o trabalho do Tom Hanks. Dá pra ver que ele tá se divertindo no papel, ele se esforça genuinamente lá, apesar da trama, então eu gostei disso. Mas realmente, no geral, não funciona, né? Aquele monte de fanservice nos cucos do Gepeto, né? Um monte de desenho que saiu depois do Pinóquio, só pra aparecer, só pra constar que tá lá, que é da Disney e tal. Não vi sentido naquilo. Eu acho que, na verdade, toda a magia que a animação tinha foi perdida e a gente tem aqui um filme cansativo e burocrático e que não tem muito sentido de ser. Pra mim, realmente não funcionou. E, queridos, eu vou tirar logo da frente aqui esse assunto que virou polêmica logo depois que foi lançado, e acho que todo mundo aqui percebeu, né? Um fato novo aqui no filme dirigido pelo Robert Zemeckis, que ele deu praticamente um novo final para a história. Na animação original,
que termina como um conto de fadas, né, o Pinóquio ele se transforma no menino de verdade e comemora esse fato do lado do pai. Mas aqui nessa nova versão, isso não acontece. Feliz com a sobrevivência do pai, nesta nova animação, o Pinóquio só lamenta não ter se transformado em menino de verdade. Então no final, o Gepeto vira e fala pra ele: você sempre será o meu menino de verdade. Não há nada que eu mudaria em você. Tenho tanto orgulho de você. Eu te amo muito. What the fuck? Como é que o Zemeckis simplesmente pega uma das animações mais fodas da história, uma das histórias de conto italianas mais famosas da história, e muda o final? E pra muito pior, assim, eu tô rindo, mas é desesperador isso aí, não dá pra entender. Tipo, todo o desfecho que todo mundo espera é justamente ver o Pinóquio se transformar numa criança. Mas aí, o problema tá justamente na história e como ela é contada, porque a gente tem, enfim, tipo, essa história que é super conhecida e é muito bonita, mas numa narrativa aqui que estraga completamente toda essa beleza. Porque, por exemplo, o Pinóquio, ele precisa aprender ali a ser honesto, a ter educação, a saber distinguir entre o certo e o errado e tudo mais, mas as coisas parecem que vêm tudo muito prontas pra ele ali no filme. De uma hora pra outra, plim, agora ele já sabe o que é isso, o que é aquilo. E eu não sei nem como dizer isso, mas as emoções não vão aparecendo. A gente não tem como se envolver com ele. E esse final eu acho que entrega realmente o que o filme é. Sem pé nem cabeça. Porque, nossa, o último ato mesmo é um negócio que me deixou chocada. Porque ele, naquele modo Michael Phelps lá, nadando feito uma lancha, fugindo daquela baleia, eu fiquei indignadíssima. Eu falei, gente, eu não acredito que o Tom Hanks tá numa um barco quebrado, sem, tipo, cair na água, se afogar. Aí o Pinóquio, um nadador master ali, puxa ele do fundo do mar. Tipo, já, meu, é uma miscelânea de confusões aí que, sei lá, gente, me ajudem a descrever isso, que eu fiquei tão indignada com tudo que foi acontecendo, que... fora os monólogos do Gepeto, né? Porque parece que ninguém consegue ver uma imagem no filme e distinguir algo que está acontecendo. Do tipo, eles estão em perigo porque tem uma baleia correndo atrás. Não, ele vai narrar tintim por tintim tudo. Nossa, ele está nadando. Nossa, o meu relógio sumiu. Tô inventando as falas aqui, tá? Porque eu não lembro de cor. Mas é porque o meu cérebro já acionou, tipo, que é esquecível tudo que acontece nesse filme. Então... eu tô desesperada. Eu não consigo nem... O meu tico e teco não estão batendo direito pra conseguir explicar o quão decepcionado eu estou. Realmente aqueles pés, aquele motor que coloca no Pinóquio no final é terrível. Sem contar aquele peixe, né, que voa da baleia, vira de tudo. Tá lá no aquário legalzinho. Mas eu acho interessante que a história traga mais diversidade, né, que é uma coisa que não se pensava tanto nos anos 1940. Tem também personagens novos interessantes, que nem a Fabiana e a marionete Sabina, né? Isso é uma mudança legal. Curioso que as duas, tem uma hora que elas falam juntas, né? Parece que é um ventriloquismo, elas falam juntas, porque tem todo um elemento mágico da produção. E eu acho que o remake lida melhor com o personagem do Gepeto quando dá pra ele um arco de paternidade maior, né? Ele passa mais tempo com o Pinóquio antes de mandar pra escola, ao contrário do original, que ele manda no dia seguinte e tal. Só que também vem do Gepeto um negócio que torna o remake estranho e sombrio, especialmente quando a trama dá pra ele uma condição de homem ressentido sem a esposa e o filho, né? Porque o boneco é uma reprodução do filho morto. Eu acho muito sombrio isso. E o filme ainda faz o Pinóquio ganhar vida quando a Fada Azul dispara um raio na foto do moleque que rebate e atinge o Pinóquio. E a gente fica imaginando que quem acordou no corpo do boneco foi o menino morto, mas não é isso que acontece, né? Não é isso que o filme indica depois. Então pra que fazer isso, né? E eu acho que aqui tem outro grande problema do filme, que é a personalidade do Pinóquio, que nem a Lari estava falando, porque no original, como ele não desenvolveu a consciência dele, ele era impossível, ele fazia tudo que tinha vontade. Só que aqui não, parece que ele já pesa o bem e o mal quase desde o começo. Então o grilo falante fica praticamente inútil no filme, né? E aí a questão do nariz também, que vocês já ressaltaram aqui, aquela dinâmica é muito mal implementada, porque o Zemeckis ele imita a Fada Azul só no primeiro ato,
Então ninguém explica nada, aquilo lá acontece do nada. E o Pinóquio, que é todo bobo e ingênuo, na hora ele já sabe o que acontece, já começa a usar o negócio de uma forma super engenhosa. Aí depois volta e some do mesmo jeito que veio. E, enfim, muito, muito mal feito. Então, acho que pesando os dois, o de 1940 e o remake, a balança pesa muito negativamente para esse. Só que a mudança no final, eu não acho de toda assim desastrosa, porque essa ideia de que o diferente é válido, eu acho muito bem-vinda. O Pinóquio aceitou ele como ele é, e no final ficou no ar se ele virou menino de verdade ou não, né? Ele não tá definitivo, não é definitivo ele é menino de madeira para sempre. Isso não é definitivo no filme. Então eu até achei meio interessante, no meio de todas essas coisas negativas. Ô Marcudo, o filme é tão ruim que você considerou o final, diferente da história original, interessante. Olha só, porque você falou da Fabiana, por exemplo, eu acho muito legal ela ter, os Emmys ter colocado a Fabiana dentro da história, porque é algo diferente, é uma inovação. Só que ao mesmo tempo ela não tem utilidade nenhuma na história em si. Ela não serve de alavanca para nada. Ela não ajuda o Pinóquio em nada. Ela foi inserida ali dentro. As criaturas do mal na ilha, por exemplo, são poeiras, que assim como elas surgem, elas desaparecem. E também não tem uma introdução. Não dá para entender exatamente o que elas fazem ali dentro. Aí tem uma cena rápida que mostra que os meninos sequestrados viram os donkeys, né, os burros, e também acaba por aí. É tudo muito solto, tudo muito largado. E ele no final, dando essa nadada lá Michael Phelps, é uma coisa bizarra, gente. Tipo, acho que foi a única hora que eu ri no filme foi essa. E não foi uma risada de diversão, foi um caralho, que é isso, cara? O Pinóquio também sabe nadar. Mas, ressaltando, o final mudado, pra mim é péssimo, eu acho horroroso. A fantasia se perde aqui, sem esse final, que é a mágica que ele vira o menino de verdade. Mas não podemos esquecer de novo aqui que é um remake. Ele podia ter... O original, eu não sei como é que deve ser, tá, gente? Eu nunca fui diretor de um remake de uma história tão foda quanto o Pinóquio. Deve ter sido difícil, por exemplo, conseguir trabalhar o original sem inventar muito. Mas ao mesmo tempo isso prendeu ele, aparentemente, né? Ele não conseguiu sair da fórmula. Então, pra mim, de novo, o final modificado é ruim, mas pior de tudo é você não ter nenhuma inovação dentro da história, sabe? Nada. E o Marcudo comentou aqui da questão do homem ressentido, né? Do Gepeto ressentido. Eu espero, Marcudo, ver um Gepeto muito mais ressentido e sombrio no Pinóquio do Guilherme Del Toro, que vai ser lançado em dezembro desse ano. Lá eu quero ver o quanto ele vai usar o nariz. Lá eu quero ver o quanto ele vai usar a história triste do Gepeto. Porque se a gente pegar a história original, ela não é esse conto de fadas todas que a Disney lançou depois, obviamente. É bem diferente. Então eu tô muito interessado em saber como é que o Guilherme Del Toro, 80 anos depois, vai transformar uma história que era de fadas em algo que tem tudo para ser muito sombrio. De qualquer maneira, a minha revolta é com o final e com o nariz, que, como bem disse o Marcudo aqui, ele magicamente, de repente, já entendeu como funciona, já usou a seu favor e depois nunca mais mentiu, né, Marcudo, né, Lari? Nossa, eu achei bizarro o quanto ele aprende rápido, o quanto mentir pode favorecer ele, que na verdade é a moral contrária da história, né? Porque ele usa a mentira para conseguir resgatar a chave ali. Então não fez sentido algum mesmo. Mas enquanto você estava falando, Rafa, eu fiquei pensando que todos esses personagens que eu tinha muito medo quando assisti esse filme quando era criança, a raposa e o gato sequestrando ele, o cocheiro depois, essa parte quando eles começam a ganhar a orelha e se transformarem em burros, e que aqui no live action nada tem desfecho, esses personagens aparecem e desaparecem em questão de minutos, assim, então nada tem continuidade, é realmente muito episódico. Mas algo que me impressionou também é que essas crianças que aparecem no filme atual são, assim, muito malvadas, quebrando tudo. Eu falei, não vai ter nenhuma criança boa e sensata nesse filme que vai acolher o Pinóquio de alguma forma. Eu pensei, gente, é um filme da Disney. Tô curiosa, sim, pra ver o que o Guillermo del Toro vai trazer, claro, com esse aspecto sombrio de Pinóquio, mas eu achei que o filme da Disney desandou muito nesse aspecto. Lari, Marcudo, acho que nós já vimos o suficiente para definirmos que live actions da Disney não têm funcionado. E acho que as histórias originais não são o problema.
O que será que acontece, né? E digo mais, ou pergunto mais, ou questiono mais. Será que não chegou a hora da Disney parar com os live actions? Lembrando que tem mais um na fila aí, né? Já tem muitos na fila, né? Primeira coisa que eu acho intrigante, falar de live action em filmes que são repletos de CGI, né? O live action ali passa longe. Eu vejo como, lógico, um nicho que tem funcionado mercadologicamente para a Disney e que poderia muito bem funcionar. E que eu tenho a sensação de que eles estão deixando de lado o aspecto que mais importa, que é realmente a história e a narrativa. Porque as histórias são boas. Tipo, não à toa a Disney chegou onde chegou. Foi por intermédio das histórias que o estúdio conta. Agora, quando eles se preocupam muito mais com a tecnologia, muito mais em como fazer um gato perfeito na tela, ou enfim, qualquer coisa que é feita digitalmente, mais importante do que a emoção, do que aquilo que os personagens sentem e se emocionam e passam para o público, temos um grande problema. E é isso que eu tenho percebido, porque Pinóquio era um filme que deveria ter estreado, inclusive, nos cinemas. Tinha tudo para ser um filmaço. O Pinóquio Animação, de 1940, é um dos maiores clássicos do estúdio e fez com que a Disney se tornasse nesse estúdio gigantesco que é hoje. O fato de ele ir direto para streaming já mostra que teve vários problemas de produção, houve troca de direção, troca de roteiro, tudo isso. A cada troca de roteiristas, troca de direção, isso vai mostrando uma fragilidade do filme. Opa, há desentendimentos ali. Então eu vejo um grande problema quando a produtora, o estúdio em si, quer dar mais pitaco do que o pessoal que é responsável por contar essas histórias. Então, a gente acaba tendo essa sensação de que o filme não está completo e, inclusive, a sensação errada de que está estragando o filme original. Isso é impossível, porque o filme original continua lá, intacto, é só a gente botar o filme ali no Disney Plus e dar o play. Mas a gente quer dar continuidade a essas histórias porque a gente se envolveu, a gente cresceu assistindo a esses filmes e quando vem um novo filme com essa mesma premissa, a gente quer ver. Só que se não entrega exatamente um filme interessante, ele vai começar a perder força. Esses filmes vão perdendo espaço, infelizmente. Eu senti que a Lari deu uma alfinetada aí no Rei Leão, né? Porque é um exemplo, esse esmero técnico e tudo mais. Só que não tem emoção nenhuma, né? Eu acho que isso que o principal que a Disney perde no live actions é a emoção que as animações trazem. E mesmo que hoje, mesmo que não fosse live action, seria a animação em 3D, as animações em 2D, que são o forte da Disney, que foi o que fizeram a Disney, são cada vez mais raras, né? Cada vez, praticamente não existem mais. Ainda mais, especialmente no cinema. Mas eu acho que, assim, tem alguns live actions que até valem, até são interessantes, que nem Cruella, que a gente fez aqui, episódio, que é uma personagem que veio dos desenhos. Eu achei bem interessante o que fizeram com o filme. E tem mais um vindo aí, né, que nem o Rafa citou, que é A Pequena Sereia, teve trailer ontem lá na D23. Vamos ver, né, vamos ver no que dá. Eu acho mais interessante quando a Disney se propõe a contar histórias de personagens que não tiveram seus próprios filmes ou fazer uma extensão de algo que já foi contado do que simplesmente fazer um remake. Porque aí gera essa frustração. Agora, Cruella, Malévola, que mostra uma perspectiva diferente daquela história que a gente já conhece, aí sim tem algo a acrescentar. Eu concordo, Lari, eu concordo. Se a gente pegar aqui a lista dos próximos, muitos deles ainda sem data definida de lançamento, a gente tem pela frente aqui Peter Pan, A Pequena Sereia, como o Marcudo já disse, está prometido para o ano que vem, já saiu o primeiro trailer, inclusive. Branca de Neve também está na lista. Hércules, O Corcunda de Notre Dame, Atlantis, O Reino Perdido, para quem não conhece, é bem divertido. Tem até aqui pelo caminho Lilo e Stitch. Tudo para dar errado, mas vamos ver. Tem isso também e Robin Hood, né? É um que está prometido também. Você tem aí mais de 10 na fila para ser produzido esses remakes, né? Eu, ao contrário do Marcuda, ele até defende alguns aí, eu concordo com eles, porque tiveram um certo nível de sucesso, né? Mas, para mim, por exemplo, Rei Leão é um ótimo exemplo de como criar uma hype absurda em cima de um baita clássico, aí você chega lá e é horroroso. Gente, eu vi no cinema esse filme e ele é sério, parece um documentário da National Geographic, contando como seria a vida se os leões pudessem ter relacionamentos de verdade. Tipo, ruim. Agora, de repente, trazendo o que a Lari falou,
vamos fazer a história do Mufasa, né? Sai ano que vem. É dele, só dele a história. Justifica. Fazer um novo Peter Pan, fazer um novo Robin Hood, fazer um novo Lilo e Stitch, poxa, não é igual a animação, né? Que nós conversamos até ontem no grupo nosso de Zap Zap lá, que vai sair Divertidamente 2, medo, né, de estragarem o primeiro, né? Mas é diferente. Essas histórias são originais. Será que a gente precisa mesmo ter sempre um remake? Ou que se for um remake, como bem disse o Marcudo, não basta ser um 2D? Por que a gente precisa ter um live action? Por que nós precisamos ter um... Pô, vendo o Pinóquio, tem 2 cenas com o Tom Hanks que eu achei muito ruim. Uma que a hora que ele começa a virar o barquinho, parece que ele tá num estúdio virando barco, cara. Não parece que ele tá no mar. E outra hora que ele tá no mar e o Pinóquio tá lá segurando ele pra ele não se afogar e tal, parece que o Gepeto tem 3,5 metros de altura e o Pinóquio tem 3 centímetros com relação ao mar. Então, assim, tem essas falhas e que talvez não seja necessário uma live action, sabe? Bom, se o mercado tá pedindo, se vende, então que siga assim. Mas acho que tem que rever os processos. Eu acho também que cabe aqui falar de uma certa obsessão. Enquanto eles não fizerem todos os filmes em animação, em live action, parece que eles realmente não vão parar. E aí vem o grande problema, né? Que o charme da Disney sempre foi a animação, que é trazer vida, algo que é inanimado. Então, para que mostrar na vida, entre aspas, real, como seria o filme? Não faz o menor sentido. Muito bem, Lari, Marcudo, vamos então de notinhas. Eu quero saber aqui de vocês, de 0 a 100, quantas poltronas amarelas Pinóquio merece? Eu vou dar 48 poltronas amarelas e os motivos são... Eu não sei dizer, eu sei que eu queria dar uma nota baixa e menos de 40 e tantos. Achei que só pelo fato de ter o Tom Hanks e o Pinóquio, eu tinha que dar alguma coisa. Então foi o número que eu achei bonito e escolhi isso aí. Ô Lari, nós estamos bem alinhados, viu? Eu vou dar 49 poltronas amarelas, mas só porque é o Pinóquio mais Tom Hanks. O Zemix aqui, viu, Marcudo, que tem bons trabalhos, aliás, a mão dele não pesou de forma alguma e se pesou, acabou sendo negativo. Eu também vou pelo Tom Hanks e pelo Pinóquio, mas pra mim só valem 38 poltronas amarelas. Bom, queridos, somadas e divididas, não é uma conta tão difícil assim, né? Nós chegamos aqui à média de 45 poltronas amarelas pro remake / live action de Pinóquio, que está disponível lá na Disney+. Ô Norbinha, solta aquela musiquinha de quem repetiu de ano e esperamos que não volte para repetir novamente, né? E é isso aí, queridos. Vamos ficando por aqui, mas sempre lembrando que todas as semanas tem episódios fresquinhos do Aqui Lá Vem Spoiler para você escutar aí na sua cama, no seu sofá, no carro, no busão, na academia, passeando com o cachorro, tomando os cuidados, obviamente, lavando aquela pia de louça infinita ou procurando nos serviços de streaming e salas de cinema a sua próxima aventura. Muito obrigado por ouvir a gente até aqui. Um beijo, até a próxima. Tchau! Obrigada, queridos. Adorei a companhia de vocês. E fica aquela dica, deem um play no Pinóquio original da Disney. Um beijo, até mais. Boa dica, Lari. É isso aí, pessoal. Valeu e até a próxima. O Senta Que Lá Vem Spoiler conta com a edição de Norberto Notari, direção de arte de Renato Sansão, produção musical de Rodrigo Maestro. Essa é mais uma produção original da Sônica Podcasts Anywhere. Você encontra mais do nosso trabalho em sonicapodcasts.com. Valeu pela companhia e... Ei, alguém atende de telefone? Beijo grande, assistam, sigam as redes do Senta Que Lá Vem Spoiler e aí escreve o que vocês estão achando. Beijão!